Quando lembro dos meus dias trabalhando no KFC, uma noite em especial sempre me vem à mente. Não foi apenas mais um turno comum. Foi uma experiência que mudou minha forma de ver o mundo. Gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu naquela noite que nunca esquecerei. Isso aconteceu há alguns anos. Eu atendia no caixa, então tinha contato direto com o público. Certa noite, enquanto fechava o caixa no fim do expediente, ouvi a porta abrir de forma abrupta. 2 garotos entraram, um com cabelos ruivos e pele muito clara, e o outro com cabelos longos e sujos, presos por um laço. Pareciam ter uns 15 ou 16 anos, e ambos estavam visivelmente desleixados. Suas roupas pareciam não ver uma máquina de lavar há tempos, suas unhas estavam encardidas, e um odor desagradável se espalhou assim que chegaram ao balcão. "Um balde de frango, por favor", disse o ruivo com uma voz gélida, enquanto me estendia uma nota de 20. Notei que o garoto com o laço vestia um moletom imundo, apesar da noite abafada de verão. Ficaram parados ali, como clientes suspeitos que você nunca gostaria de encontrar no fim do seu turno. A sensação de que algo ruim estava por vir era inegável. Pedi que se sentassem e fui até a cozinha avisar Mário sobre o último pedido. Mário, o cozinheiro noturno, tinha começado há pouco tempo. Comentei com ele sobre o comportamento esquisito dos garotos, mas ele sorriu e respondeu: "Clara, relaxa. São só 2 adolescentes famintos. Vou preparar o pedido deles rapidinho." Quando voltei, vi os 2 andando pelo restaurante como se estivessem em casa. O ruivo parecia atento a cada detalhe do lugar, especialmente as câmeras de segurança, e percebi que havia algo a mais por trás daquela visita. Depois de um tempo, sentaram-se em uma mesa próxima e começaram a conversar baixo, com vozes profundas. Não consegui ouvir tudo, mas peguei os nomes: Henrique e Gabriel. O ruivo era Henrique e o outro, Gabriel. Até aquele momento, Gabriel não tinha dito uma palavra sequer. Ele era o mais calado e definitivamente o mais enigmático. Seu rosto tinha várias cicatrizes, e de tempos em tempos ele me lançava um olhar frio e perturbador. Cheguei a vê-lo lambendo os lábios enquanto me encarava. Aqueles olhares e os sussurros quase inaudíveis só aumentaram minha inquietação. De repente, Gabriel se levantou e saiu do restaurante. Não consegui evitar e perguntei a Henrique: "Seu amigo está bem?" Henrique deu um sorriso enigmático. "Está sim. Só foi buscar algo no carro. Ele já volta." Algo não estava certo. Decidi checar se Mário precisava de ajuda na cozinha. Ao entrar, notei que ele não estava lá. "Mário?" Chamei, mas não houve resposta. Uma sensação de pânico começou a se formar. Foi então que pisei em algo pegajoso no chão. Olhei para baixo e vi uma substância escura e viscosa. O cheiro metálico denunciava o pior: sangue. "Meu Deus, Mário!" exclamei, sentindo o coração acelerar. Antes que pudesse reagir, as luzes se apagaram repentinamente. Não era um apagão, pois as luzes da rua continuavam acesas. Alguém havia desligado a energia do restaurante. Tentei manter a calma. Tateando no escuro, alcancei a gaveta de utensílios e peguei uma pequena faca para me defender. Ouvi passos se aproximando. A luz de um celular iluminou o rosto de Henrique, que me observava com um sorriso perturbador. "Procurando por isso?" disse ele, balançando as chaves do restaurante que Mário sempre carregava. "Henrique, o que está acontecendo?" "Onde está Mário?" perguntei, tentando esconder o tremor na voz. "Não se preocupe com ele. Agora, precisamos da sua cooperação", respondeu, dando um passo em minha direção. Nesse momento, Gabriel apareceu bloqueando a saída da cozinha. "Vamos facilitar as coisas. Entregue o dinheiro da caixa registradora e ninguém mais se machuca", disse ele, finalmente quebrando o silêncio. "Vocês já machucaram o Mário." "Precisamos ajudá-lo", supliquei. Gabriel pareceu hesitar. "Henrique, isso não estava nos planos. A gente disse que ninguém se machucaria. Agora é tarde para arrependimentos, Gabriel. Estamos nisso juntos", retrucou Henrique com frieza. Aproveitei a distração deles e corri em direção à saída da cozinha, mas Henrique foi mais rápido e me empurrou contra a parede. Senti uma dor aguda quando bati a cabeça e o sangue começou a escorrer pela minha testa.
Sem mais joguinhos, ele gritou. Vamos para o balcão agora. Me levaram de volta ao salão, onde a pouca iluminação das luzes externas permitia ver parcialmente o ambiente. Abra a caixa registradora e entregue todo o dinheiro, ordenou Henrique. Eu preciso ligar o sistema novamente. Sem energia, não consigo abrir a caixa. Menti, tentando ganhar tempo. Henrique me olhou desconfiado. E por que eu acreditaria em você? É a verdade. O sistema é eletrônico. Se quiserem o dinheiro, precisam religar a energia, insisti. Gabriel interveio. Henrique, talvez seja melhor fazermos o que ela diz. Quanto mais rápido conseguirmos o dinheiro, mais rápido sairemos daqui. Henrique bufou, mas concordou. Tudo bem. Vá ligar a energia, Gabriel. Enquanto Gabriel ia ao quadro de luz, Henrique me mantinha sob vigilância. Aproveitei um momento de distração dele para apertar o botão do alarme silencioso embaixo do balcão. Sabia que a polícia seria acionada, mas precisava aguentar até que chegassem. As luzes se acenderam novamente e Henrique se apressou. Agora, abra a caixa. Fiz o que ele pediu. Abri a registradora e coloquei todo o dinheiro em uma sacola. Aqui está. Por favor, agora me deixem ir e ajudem o Mário. Henrique pegou a sacola com um sorriso vitorioso. Viu? Não foi tão difícil. Nesse instante, sirenes puderam ser ouvidas ao longe. Henrique ficou alarmado. Você chamou a polícia, não chamei. Deve ser um alarme automático quando a energia volta. Improvisei. Gabriel parecia apavorado. Henrique, precisamos sair daqui agora. Não sem antes cuidar dessa traidora, rosnou Henrique avançando em minha direção. Desesperada, agarrei o extintor de incêndio atrás do balcão e acionei em sua direção. A nuvem de pó químico o cegou momentaneamente. Gabriel aproveitou a confusão e correu em direção à saída, mas foi interceptado pela polícia que acabava de entrar. Henrique, ainda atordoado, tentou fugir, mas os policiais o cercaram rapidamente. Mãos ao alto! Ordenaram. Com os dois detidos, corri de volta à cozinha em busca de Mário. Encontrei-o encostado na parede, consciente, mas ferido. Mário, aguente firme. A ajuda chegou, disse, segurando sua mão. Ele sorriu fracamente. Sabia que você daria um jeito, Clara. A ambulância chegou pouco depois e Mário foi levado ao hospital. Felizmente, seus ferimentos não eram fatais e ele se recuperou com o tempo. Quanto a Henrique e Gabriel, foram presos e responderam pelos seus crimes. Descobriu-se que estavam envolvidos em outros assaltos na região. Aquela noite me ensinou muito sobre coragem e resiliência. Apesar do medo e do perigo, consegui manter a calma e agir de forma a salvar não só a mim, mas também meu colega. Nunca mais trabalhei em turnos noturnos depois disso, mas levo comigo a lição de que, mesmo nas situações mais sombrias, é possível encontrar uma luz. Sabe que às vezes um simples emprego pode nos colocar em situações que jamais imaginaríamos. Enquanto estudava na universidade, arranjei um trabalho no KFC para ajudar nas despesas. Achei que seria apenas mais uma experiência comum, mas o que vivi lá foi bem diferente. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu costumava trabalhar meio período. Sendo um estudante universitário sem grana, eu precisava de um jeito de cobrir as despesas. O trabalho até que era bom pelas horas que fazia, e como eu pegava o turno de fechamento, conseguia levar as sobras para casa, o que me ajudava a economizar com comida. Apesar de todo o marketing em torno das famosas 11 ervas e especiarias secretas, a preparação do frango não exige muita habilidade. Basicamente, você cobre as partes do frango com uma mistura de farinha e temperos e as coloca na fritadeira por um tempo. Se estiver mal passado, é só deixar mais um pouco. Se passar do ponto, serve do jeito que está. Afinal, quem vai reclamar da qualidade da comida se já escolheram comer no KFC? Eu nunca me perguntei sobre os ingredientes da tal mistura que servia todos os dias. Na verdade, nem curtia muito o sabor. No começo foi bom, mas depois de jantar KFC todas as noites para poupar dinheiro, comecei a enjoar. Ainda assim, continuei comendo porque era de graça. Um dia, fui trabalhar como sempre,
Fritei um monte de frango para os clientes que passavam por lá e dividi o que sobrou com os outros funcionários para levarmos para casa. Quando cheguei, percebi que a gordura do frango havia grudado no fundo da caixa de papelão e a crocância já tinha ido embora, ficando encharcada por causa da viagem. Entrei no meu apartamento, me sentei em frente à TV com o frango do KFC, mas assim que dei a primeira mordida, algo estava estranho. Eu comi KFC mais vezes do que consigo lembrar desde que comecei a trabalhar lá. Eu conhecia bem o sabor, gostando ou não, mas aquele frango tinha um gosto diferente. Havia uma doçura esquisita, quase floral, que eu não reconhecia, e um toque amargo que deixou minha língua levemente dormente. Não era ruim, só estranho. Alguém que não comia KFC quase todos os dias, como eu, provavelmente nem teria notado essa mudança no sabor. Presumi que a mistura de farinha ou temperos daquele último lote estava vencida e resolvi que o melhor era não terminar de comer. Joguei o resto do frango pela janela do meu apartamento no beco abaixo, esperando que algum cachorro de rua sortudo o encontrasse. Na noite seguinte, enquanto estava no trabalho, meu colega Pedro comentou comigo sobre o gosto estranho do frango enquanto preparávamos mais porções na fritadeira. Ei, só eu achei que o frango de ontem tinha um gosto esquisito? Eu também notei. Não consegui comer tudo. Deve ser algum tempero vencido ou algo assim. Não conferi a validade dos novos temperos que chegaram ontem. Talvez tenham alterado a fórmula sem avisar ninguém para economizar. Quem sabe? Acho que a maioria das pessoas nem notaria a diferença. Só nós que comemos isso todo dia. Você tem razão. Para ser honesto, acho que a quantidade de gordura no meu sangue já deve ser maior que a de sangue mesmo. O que acha de pegarmos algo diferente para comer depois do turno? Ouvi falar de uma loja de macarrão por aqui que fica aberta até tarde. Pedro era tão gente boa que eu só percebi que ele estava me convidando para sair já no meio do que parecia ser um encontro, e eu não me importei nem um pouco. Foi divertido comer comida de verdade com um cara legal, e acabei chegando em casa mais tarde do que o normal. O que me surpreendeu foi que, quando fui checar os pedaços de frango que tinha jogado fora na noite anterior, eles ainda estavam lá. Normalmente os cachorros de rua do bairro brigavam até pelos menores restos, mesmo quando a comida estava meio estragada. Mas 3 pedaços inteiros de frango frito tinham sobrevivido intocados. Era um milagre, mesmo sendo frango do KFC. Seja lá o que tivesse naquele frango, deve ter cheirado tão mal para os cães que nem eles quiseram comer. Você perceberia que as vendas no KFC começaram a disparar nos dias seguintes, tanto que não sobrava frango no final do expediente para os funcionários levarem para casa, mesmo que quisessem. Além disso, os clientes também começaram a mudar. Eram as mesmas pessoas que vinham ocasionalmente desde que comecei a trabalhar lá, mas depois que o frango ganhou um sabor estranho, passaram a aparecer quase todos os dias, pedindo baldes inteiros de frango em vez das porções simples que costumavam escolher. Até sua aparência se transformou. Seus rostos ficaram pálidos e sujos, com olhos avermelhados que se moviam de um lado para o outro enquanto esperavam a comida. Pequenas manchas vermelhas surgiam por seus corpos como picadas de insetos que eles coçavam até sangrar. E a situação só piorava. Mesmo consumindo grandes quantidades de frango diariamente, esses clientes frequentes ficaram magros como esqueletos, com rostos encovados, parecendo mais cadáveres ambulantes do que seres vivos. Certa noite, particularmente movimentada, acabamos com o estoque de frango enquanto o restaurante estava cheio desses clientes com aparência doentia. Um deles veio até o caixa onde eu estava. "Um balde de frango, por favor." "Sinto muito, senhor, acabamos de frango por hoje." Os olhos vermelhos do homem se arregalaram de surpresa e seus lábios se contorceram em um rosnado de irritação. "Não pode ser, eu preciso de frango agora." O homem gritou e logo chamou a atenção dos outros clientes. Mas em vez de ficarem apenas frustrados, todos pareciam igualmente alarmados com a falta de frango. Aqueles que ainda tinham comida seguravam seus baldes com força, enquanto os que estavam quase terminando suas porções olhavam para eles com olhos famintos. Os minutos que se seguiram passaram em um piscar de olhos.
O cliente regular que estava conversando comigo avançou sobre uma mulher que segurava um balde quase cheio de frango e tentou arrancar uma coxa. No instante em que sua mão chegou perto, a mulher agarrou seu pulso e o mordeu. O grito do homem ecoou pelo restaurante, seguido por outros gritos de clientes que começaram a se arranhar e brigar pelo frango. Me retirei para a cozinha com os outros funcionários e ligamos para a polícia. Nosso gerente disse que sairia para esperar a polícia e desapareceu pela porta dos fundos. Quando a polícia finalmente chegou, o lugar estava um caos, com clientes se atacando por pedaços de frango. Os policiais tiveram que intervir para separá-los e fazer várias prisões, e alguns ainda foram levados de ambulância. Curiosa sobre o gerente, perguntei aos policiais onde ele estava, já que havia saído para encontrá-los. Eles me olharam com surpresa, dizendo que não viram ninguém lá fora quando chegaram. Nos dias seguintes, o KFC permaneceu fechado enquanto a polícia conduzia uma investigação. Pedro e eu contamos como os clientes começaram a agir de maneira estranha logo após a mudança no sabor do frango. Quando a polícia testou a mistura de especiarias, descobriram traços de uma droga altamente viciante e ilegal. Eles teorizaram que o gerente estava adulterando o frango para impulsionar as vendas, o que de fato funcionou, mas a custo da saúde física e mental dos clientes. Quando percebeu que seria descoberto, ele fugiu e nunca mais foi visto como o covarde ganancioso que era. Carrego a culpa de ter sido cúmplice, mesmo sem saber do sofrimento daquelas pessoas. Pedro tenta me consolar dizendo que não poderíamos saber, mas ambos sabemos que é uma mentira. Se tivéssemos dado mais atenção ao que fazíamos, poderíamos ter evitado que tantas pessoas se tornassem dependentes. Boa noite, Dom. Optei por não revelar meu nome, pois é o melhor para mim, além de que sou cúmplice em toda a história de terror que você está prestes a conhecer. Então, meu pseudônimo e essa narrativa serão conhecidos como Noah. Esse incidente aconteceu há mais de 5 anos e carrego isso comigo desde então. Não importa o quanto eu tente, simplesmente não consigo dormir direito, e talvez contar isso alivie o enorme peso que tenho carregado em minha consciência. Trabalhei no KFC por mais de 12 anos e adorava tudo: o cheiro do frango, as conversas com os clientes, praticamente tudo sobre aquele restaurante me deixava feliz. Se a memória não me falha, era uma quinta-feira quando recebi uma ligação do escritório do gerente. Fui até lá e me informaram que eu seria promovido a gerente em breve. Lembro-me de que o gerente na época me disse que o cargo traria muitas novas responsabilidades e que esperava que eu as assumisse com a mesma competência que ele havia feito ao longo dos anos. Lembro-me de ter respondido com um sorriso no rosto: tenho certeza de que sou capaz, senhor, e estou pronto para o desafio. Ele então me olhou com um tom mais sombrio e disse: eu realmente espero que esteja. Na minha última semana como funcionário normal, fui escalado para os turnos da noite. Havia um garotinho adorável, meio gordinho, chamado Tony, que sempre aparecia no restaurante. Ele ficava lá o dia todo até tarde da noite, e como era um cliente regular, acabamos nos tornando amigos. Mais tarde, descobri que ele passava tanto tempo no restaurante porque odiava voltar para casa. Lembro dele me dizendo: meus pais brigam o tempo todo e não ligam muito para mim. Então, sempre que me dão dinheiro para comer, eu venho para cá para não precisar ver eles discutindo. Eu simpatizava com o garoto e depois do meu turno sempre fazia companhia a ele. Na maioria das vezes, sentava-me ao lado dele enquanto ele comia. Uma coisa que me lembro bem sobre o Tony era como ele lambia os dedos com vontade depois de comer. Eu ria discretamente, porque aquilo me lembrava o famoso slogan do KFC, de lamber os dedos. Toda vez que eu o servia, brincava dizendo: é tão bom que você vai lamber os dedos. Na noite seguinte, durante o meu segundo turno noturno, notei um homem entrando, usando um moletom com capuz. Não consegui ver seu rosto direito, mas a presença dele criou uma tensão no ar. Ele se aproximou do balcão e pediu um balde de frango. Lembro que fui até a mesa entregar a comida e ele me disse com uma voz baixa e rouca: esse frango é bom de lamber os dedos? Fiquei meio desconcertado, mas respondi:
Sim, senhor, acho que sim. Ele então repetiu: sim, tenho certeza de que é de lamber os dedos. Aquilo me deixou um pouco inquieto, mas forcei um sorriso e respondi: é, com certeza. Ele não disse mais nada, apenas ficou olhando para o nada enquanto comia em silêncio. Voltei ao balcão, ainda um pouco ansioso e perturbado. Depois de um tempo, o homem terminou sua refeição e foi embora, deixando apenas Tony e eu no restaurante. Por algum motivo, suspirei de alívio, sentindo que a tensão havia desaparecido junto com ele. Na noite seguinte, a cena se repetiu. O homem entrou, pediu o mesmo prato e a rotina continuou assim pelas noites seguintes. Sempre no mesmo horário, tudo igual, até chegar à última noite daquela semana. Era a minha última noite como funcionário comum, já que no dia seguinte eu seria promovido a gerente. Não havia muito o que fazer, então saí por um minuto para jogar o lixo fora. Quando voltei, notei que o restaurante estava vazio. Nem Tony, nem o homem estavam à vista. Eu tinha certeza de que ninguém havia saído pela porta da frente. Fiquei inquieto até que comecei a ouvir ruídos vindos da cozinha. Hesitei por alguns minutos, mas decidi investigar. Quando cheguei lá, vi o homem estranho assobiando uma melodia enquanto mexia na grelha. "O que você está fazendo aqui? Onde está o cozinheiro?" perguntei. Com sua voz grave de sempre, ele respondeu: "O turno dele acabou, agora é o meu." Fiquei confuso por um instante, porque ele falava com tanta convicção, como se aquilo fosse perfeitamente normal. Rapidamente tentei corrigir a situação. "Desculpe, senhor, mas você não trabalha aqui e clientes não podem ficar na cozinha. Por favor, você precisa sair." Mas ele me ignorou completamente e continuou a cozinhar. Eu estava perplexo, sem saber o que fazer. Pensei em tentar removê-lo à força, mas o homem era grande e parecia imprevisível, então resolvi não arriscar. Enquanto eu ponderava, vi que ele tirou um pequeno frasco do bolso e começou a despejar algo na fritadeira, de maneira lenta e meticulosa. Olhei mais de perto e percebi que ele estava fritando algo estranho. Demorei alguns segundos para entender o que estava acontecendo e comecei a recuar para chamar a polícia. Nesse momento tropecei em algo. Quando olhei para baixo, o que vi me causou um susto profundo e comecei a gritar. Meu gerente entrou correndo e em desespero implorei por ajuda. Mas em vez disso ele disse calmamente: "Não queremos alertar ninguém agora, certo?" E então, com toda a tranquilidade, ele se aproximou do homem e disse: "Senhor Cornelius, estamos apenas no nosso programa noturno." Foi então que o homem tirou o capuz, revelando seu rosto coberto de cicatrizes, que o tornavam ainda mais perturbador. O gerente continuou falando, explicando: "Um bom vinho pode transformar uma refeição, assim como este ingrediente especial traz um sabor único ao frango." Eu continuava paralisado, sem conseguir entender direito o que estava acontecendo. O gerente prosseguiu: "É simples, para que o sabor seja especial, precisamos de ingredientes únicos, como se fosse uma especiaria secreta." Ele me ofereceu um pedaço do frango, mas eu estava apavorado e confuso demais para aceitar. O gerente então explicou que essas eram as novas responsabilidades que vinham com o cargo de gerente e que ele mesmo já havia estado na minha posição. Não sei bem o motivo, mas algo dentro de mim insistia para que eu fizesse o que ele pedia. Talvez fosse minha ambição, meu desejo de finalmente alcançar o cargo de gerente. Eu esperava por essa promoção há tanto tempo. E se tudo o que precisava fazer era manter um segredo, então talvez fosse um preço que eu estivesse disposto a pagar. Lembro-me de ter provado o frango e o sabor era realmente algo único, diferente de tudo que já havia experimentado. Fui gerente daquela filial por 5 anos e durante esse tempo ignorei os cartazes de pessoas desaparecidas que surgiam, pois sabia exatamente o que havia acontecido com cada uma delas. Apesar de ter achado que minha consciência estava silenciada, as imagens perturbadoras continuaram a me assombrar nos sonhos. Eu não estou contando essa história por arrependimento ou para pedir perdão. Estou compartilhando isso na esperança de encontrar a paz que busco há tanto tempo. Se estiver gostando dos relatos, já deixa o seu like, isso ajuda demais o canal. Bem, vamos continuar.
Eu trabalhava no McDonald's durante o ensino médio. Embora tenha sido um emprego de menos de um ano, tenho várias histórias malucas para contar. Uma delas aconteceu cerca de um mês depois que comecei lá. Eu estava no balcão atendendo os clientes e recebendo os pedidos. Era final da tarde, por volta das 5 horas. Esse era um horário em que as coisas já estavam bem agitadas, mas o movimento costumava aumentar até às 7 da noite. Havia algumas pessoas na fila e eu já havia anotado os pedidos quando um homem se aproximou do balcão. Mas em vez de fazer um pedido, ele me pediu o número do meu telefone. Fiquei surpresa com aquilo, mas recusei. Não estava nem um pouco interessada em dar meu número. O homem saiu visivelmente irritado, parecendo muito incomodado com a situação, e sequer fez um pedido. Mesmo com o breve contato, já dava para perceber que ele era um cara estranho. Continuei meu trabalho, pois o ritmo estava intenso. Permaneci ocupada por mais algumas horas, até que as coisas começaram a se acalmar. Lá pelas 8 da noite, já não havia mais fila, e o ambiente ficou tranquilo. Foi então que o mesmo homem de antes voltou. Ele parecia meio nervoso quando se aproximou novamente do balcão. Dessa vez, ele pediu desculpas pelo que aconteceu mais cedo. Eu disse que estava tudo bem e perguntei se ele queria fazer um pedido, mas ele recusou. Ele explicou que não tinha a intenção de ficar bravo e sair daquela forma antes, mas mais uma vez me pediu o número do telefone. Novamente recusei, dizendo que não me sentia à vontade para passar essa informação. O homem me pediu para passar algum tempo com ele e se conhecer melhor. Eu recusei educadamente, dizendo que estava ocupada no trabalho. Então ele perguntou a que horas eu sairia e eu respondi apenas, mais tarde. Novamente ele ficou muito irritado, saiu furioso do McDonald's e murmurou algo que eu não conseguia entender. Durante o restante do turno, ele não voltou e quando terminei e fui para casa, senti alívio por não ter cruzado com ele de novo. O próximo turno foi no sábado. Comecei a trabalhar durante a agitação da tarde e, mais uma vez, estava no balcão. Após algumas horas de muito movimento, notei pelo canto do olho que o homem havia retornado. Eu temia que ele fosse entrar na fila e me pedir o número de novo, mas, para minha surpresa, ele não fez isso. Em vez disso, foi até o fundo do restaurante e se sentou em uma mesa. Percebi que ele estava me observando, então desviei o olhar e voltei a focar no meu trabalho. Como mencionei, o dia estava bem agitado, o que me ajudou a me distrair com os pedidos dos clientes. Com o tempo, acabei esquecendo da presença dele, até que, em certo momento, olhei novamente e vi que ele ainda estava lá. Tudo o que eu queria era que ele não entrasse na fila para fazer um pedido. Continuei focada no trabalho e tentei ao máximo ignorar sua presença. Algumas horas depois, quando olhei novamente, ele já tinha ido embora. Fiquei aliviada por ele não ter feito nenhum pedido durante meu turno. As últimas 2 horas do meu turno foram bem tranquilas, e então, finalmente, terminei. Bati meu ponto e saí do McDonald's, pronta para ir para casa. Já era noite e o estacionamento estava escuro. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, ouvi passos vindos de outra direção. Quando olhei, lá estava ele novamente, caminhando rapidamente na minha direção. Sem pensar 2 vezes, virei-me e comecei a correr em direção ao carro. Ele também começou a correr atrás de mim. Eu sabia que não conseguiria chegar ao carro a tempo. Quando finalmente cheguei, comecei a procurar desesperadamente no bolso pelo meu spray de pimenta, que eu sempre carregava comigo. Assim que ele se aproximou, consegui borrifar o spray diretamente no rosto dele. Ele recuou imediatamente, segurando os olhos, o que me deu tempo suficiente para entrar no carro. Liguei para a polícia e saí dali o mais rápido possível. Felizmente, depois desse dia, nunca mais vi o homem. Depois de um longo dia de trabalho, fui ao McDonald's à noite, por volta das 10 horas, com muita fome. É sempre bom saber que tem um McDonald's aberto em qualquer lugar. Fui ao que ficava no caminho para casa, em uma área comercial. Apesar de haver outras lojas e restaurantes por perto, quase tudo já estava fechado naquela hora. As ruas e os estacionamentos estavam praticamente vazios.
Quando cheguei ao McDonald's, vi que só havia mais alguns carros no estacionamento. Entrei e pedi um Big Mac. Não havia mais ninguém dentro do restaurante. O funcionário me cumprimentou e eu pedi a refeição número 1. Depois de encher minha bebida, esperei por cerca de 2 minutos até o pedido ficar pronto. Peguei a comida e saí, pronto para dirigir os últimos 5 ou 10 minutos até minha casa e, finalmente, matar a fome. No entanto, quando cheguei ao estacionamento, notei que um carro havia estacionado ao lado do meu. Eu dirijo uma Chevy Silverado e o carro ao lado parecia ser um Ford Escape mais antigo, provavelmente de 2010. O estacionamento estava praticamente vazio, mas o carro estava bem ao lado do meu, do lado do motorista. Quando me aproximei, percebi que eles estacionaram tão perto que eu nem conseguia entrar pela porta do motorista. Estavam a menos de 1 metro de distância e o motor do carro ainda estava ligado com alguém lá dentro. Eu realmente não queria perder tempo pedindo para que eles movessem o carro, então fui direto para o lado do passageiro, onde havia bastante espaço. Estava irritado com aquela situação. Destravei o carro, entrei e me esforcei para passar do banco do passageiro para o do motorista. Enquanto fazia isso, dei uma olhada para o carro ao lado e vi que havia 2 pessoas lá dentro. Uma no banco do motorista e outra no banco do passageiro. O detalhe que chamou a minha atenção foi que ambos usavam máscaras de palhaço assustadoras. Imaginei que fossem adolescentes querendo fazer alguma piada ou brincadeira. Ri um pouco, mas mais por cansaço e fome. Só queria chegar logo em casa. Assim que me acomodei no banco do motorista e liguei o carro, percebi que a pessoa no banco do passageiro do outro carro estava abaixando a janela. Eu fiquei curioso para saber o que iam fazer, mas não cheguei a baixar a minha. Foi aí que o cara no banco da frente se inclinou e tirou o que parecia ser uma barra de ferro. Aquilo me deixou confuso. Sem falar nada, ele bateu a barra contra a minha janela. O impacto foi forte, mas a janela não quebrou. Fiquei em choque com aquilo, mas não perdi tempo. Coloquei a caminhonete em marcha à ré e acelerei, saindo dali antes que ele tentasse mais alguma coisa. Assim que recuei com o carro, os caras no carro ao lado fizeram o mesmo, parecendo que iam me seguir. Saí do estacionamento do McDonald's o mais rápido possível e voltei para a rua principal. Por sorte, a rua estava bem tranquila naquela hora. Virei a esquina rapidamente e pude ouvir o som dos pneus do carro deles derrapando atrás de mim. Eles estavam dirigindo de maneira tão imprudente que acabaram virando a esquina rápido demais. O McDonald's tinha algumas pedras e arbustos como parte da paisagem, e eles dirigiram direto para as pedras. Embora o acidente não tenha sido grave, foi o suficiente para que o carro deles ficasse preso, impedindo que continuassem a me seguir. Enquanto me afastava, pude vê-los saindo do carro, mas felizmente consegui escapar. Liguei para a polícia e relatei o incidente e depois fui para casa. Fiquei aliviado que eles bateram nas pedras. Caso contrário, poderiam ter continuado me perseguindo por mais tempo. Refletindo sobre tudo isso, ainda não consigo entender por que fizeram aquilo. Não sei o que os levou a me escolher ou se foi algo planejado. Talvez eles tenham me seguido desde o trabalho, mas eu não os percebi antes. Para mim, pareceu um ataque aleatório. Só espero que essas caras não façam mais nada parecido no futuro. E você, já passou por uma situação inesperada e assustadora como essa? O que faria se estivesse no meu lugar? Compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Ficarei feliz em ler. Eu moro com minha colega de quarto em um apartamento e, honestamente, somos péssimas na cozinha. Por isso, acabo pedindo McDonald's com muita frequência, provavelmente mais do que deveria, mas eu gosto. Além disso, é prático, especialmente porque ficam abertos até tarde. Muitas vezes chego do trabalho bem tarde. Há uns 2 meses, algo curioso aconteceu. Costumo fazer meus pedidos pelo aplicativo e buscar no local. E o McDonald's fica a uns 2 ou 3 minutos de carro da minha casa. Acho que peço comida de lá umas 2 vezes por semana, em média. Certa noite, bem tarde, por volta das 11, fiz um pedido para mim e minha colega de quarto. Como sempre, usei o aplicativo e aproveitei os brindes que ganho com frequência. Saí de casa e fui ao McDonald's.
Estava tranquilo, com poucas pessoas no local. Fui até a prateleira onde ficam os pedidos para a retirada. Encontrei minha sacola com meu nome e voltei para casa. Quando cheguei, abri a sacola e, junto com a comida, encontrei algo estranho. Uma nota escrita à mão. Fiquei confusa, sem entender por que aquela nota estava ali. Ao ler, vi que tinha meu nome e dizia algo como: "Oi, vejo que você come muito McDonald's. Às vezes te vejo pegando seu pedido. Você é muito bonita. Você come sozinha? Gostaria de me juntar a você." Minha primeira reação foi pensar que era alguma piada ou alguém esquisito. Mostrei para minha colega de quarto e nós duas ficamos sem saber o que fazer. A minha suposição era de que poderia ser algum funcionário, mas nunca percebi ninguém me observando quando fui buscar meus pedidos. Pensei em evitar o lugar por um tempo, mas alguns dias depois acabei esquecendo do incidente. Eu pedi McDonald's de novo, tarde da noite. Dessa vez, estava sozinha, já que minha colega de quarto tinha saído. Só me lembrei do que tinha acontecido antes, quando já estava a caminho para buscar o pedido. Fiquei um pouco nervosa, mas segui em frente. Saí do meu apartamento e dirigi até o McDonald's. Quando cheguei lá, entrei, olhei ao redor, mas não vi ninguém me observando. Peguei meu pedido e voltei para o carro. Assim que entrei no carro, decidi verificar a sacola procurando por outra nota. E lá estava, outra nota escrita à mão. Ela dizia: "Não se preocupe, posso me juntar a você esta noite." Aquilo me deixou muito desconfortável. Olhei ao redor do estacionamento várias vezes, mas não vi nada estranho. Então fui embora. Durante o trajeto de volta, olhei pelo espelho várias vezes, mas ninguém me seguiu. Cheguei em casa e, depois de conferir se não tinha ninguém por perto, entrei e finalmente me senti mais tranquila. Sentei no sofá e comecei a comer, mas logo ouvi uma batida na porta. Meu coração disparou. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Havia um homem parado lá. Ele era de estatura mediana, um pouco magro e com cabelo castanho espetado. Não sabia o que fazer. Então, ouvi ele dizer meu nome do outro lado da porta, perguntando: "Você está em casa?" Eu não respondi. Imediatamente liguei para a polícia e disse que um homem estava me perseguindo. Fui para o meu quarto e, enquanto esperava, mal ouvi ele bater de novo. Fechei a porta e fiquei torcendo para que ele não tentasse entrar. Felizmente ele não tentou, e a polícia o encontrou do lado de fora da minha porta. Pediram para ele me deixar em paz, e desde então não o vi mais. Também não pedi McDonald's por um tempo. Acontece que o cara realmente trabalhava lá, mas ele não estava de serviço na noite em que foi até o meu apartamento. Ainda estou em choque com o que aconteceu e espero nunca mais cruzar com ele. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu era bem jovem. Não me lembro de tudo com clareza, mas farei o possível para contar a história. Eu tinha uns 6 ou 7 anos na época. Minha família costumava ir ao McDonald's de vez em quando. Era um dos nossos fast foods favoritos. Minha irmã e eu adorávamos os Happy Meals, principalmente por causa dos brinquedos que vinham junto. Isso nos trazia muita diversão. Em uma noite, fomos ao McDonald's com meus pais e minha irmã mais velha. Fizemos nosso pedido e escolhemos uma mesa no canto do restaurante, longe do balcão. Não podíamos ver a área das caixas registradoras de onde estávamos. Meu pai foi buscar a comida e logo voltou com os nossos pedidos. Minha irmã e eu abrimos nossos Happy Meals primeiro, para ver os brinquedos, e depois começamos a comer. Naquela época, eu gostava de comer meus nuggets de frango com garfo, então decidi ir até o balcão para pegar um. Achei que os garfos estariam ao lado dos canudos e condimentos. O restaurante estava movimentado, com várias pessoas fazendo pedidos e outras sentadas nas mesas. Fui até a área das bebidas e olhei ao redor, mas não consegui encontrar nenhum garfo. Havia canudos, ketchup, pacotes de açúcar, mas nada de talheres. Enquanto procurava com atenção, algo inesperado aconteceu. De repente, alguém agarrou meu pulso. A pessoa segurou com força e começou a me puxar em direção à porta. Havia 2 entradas no restaurante, uma à direita do balcão e outra à esquerda.
logo atrás das máquinas de bebidas. Quando olhei para cima, vi uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela estava me repreendendo. Você não deveria se afastar. Na hora fiquei confusa, achando que ela talvez tivesse me confundido com a filha. Antes que eu percebesse, já estávamos saindo pelas portas. Passamos pelo primeiro conjunto de portas e ficamos no pequeno espaço entre as próximas que davam para fora. Lá, um homem estava nos esperando e eu imaginei que ele estivesse com ela. Ele estendeu a mão para pegar a minha e disse: "Venha conosco." Foi nesse momento que meus instintos finalmente entraram em ação, embora um pouco tarde. Não havia como eu sair com essas pessoas. Fiz o que pude. Pisei com toda a força no pé da mulher. Isso a fez me soltar. O homem tentou me agarrar, mas eu consegui escapar. Senti que ele quase segurou meu braço, mas por sorte não conseguiu. Corri de volta para o restaurante, direto para onde estavam meus pais. Eles me viram correndo e disseram: "Desacelere." O que aconteceu? Quando contei a eles, foi um alvoroço. A polícia foi chamada e conversou com todos por um tempo no restaurante. O homem e a mulher já tinham fugido. Dei a melhor descrição que consegui, mas, para ser honesta, provavelmente não foi muito boa. Eu mal consegui vê-los, e tudo aconteceu tão rápido que hoje não seria capaz de dizer como eles eram. Mas, olhando para trás, sou imensamente grata por ter conseguido escapar. Essa história aconteceu enquanto eu trabalhava no McDonald's no último ano do ensino médio. Eu estava economizando para comprar meu próprio carro e, durante esse tempo, usava o carro antigo dos meus pais. Trabalhava geralmente à noite, já que estudava durante o dia. Era meio período, em torno de 20 horas semanais. Lembro-me de um turno em particular, das 4 da tarde às 9 da noite. Quando cheguei, o restaurante estava bastante movimentado. Em determinado momento, quando o movimento diminuiu um pouco, um homem entrou e se aproximou de mim enquanto eu estava no caixa. Ele não fez nenhum pedido. Em vez disso, perguntou: "Você pode sair até o estacionamento e me ajudar a ligar o carro?" Achei o pedido muito estranho. Afinal, eu estava claramente ocupada trabalhando e não fazia ideia do motivo para ele me perguntar aquilo. Disse que sentia muito, mas que não poderia sair. Ele insistiu: "Será rápido, você pode voltar logo depois." Respondi: "Desculpe, mas não sei nada sobre carros e não teria como ajudar." Ele disse: "Eu mostro como fazer, é fácil." Sugeri que ele ligasse para um guincho ou algo assim, mas ele continuou tentando me convencer. Eu o interrompi explicando: "Não posso sair, pois tenho que continuar trabalhando." Ele parecia decepcionado, mas finalmente foi embora. Vi que ele se sentou em uma mesa mais ao fundo do restaurante. Naquele momento pensei que talvez ele começasse a pedir ajuda aos clientes, o que de qualquer forma ainda era estranho. Continuei trabalhando e não dei muita atenção ao paradeiro do homem, até que, algum tempo depois, o vi pela janela. De onde eu estava, conseguia ver o estacionamento e alguns dos carros. Vi o homem entrando em um sedã cinza antigo e logo depois ele foi embora. Fiquei aliviada ao perceber que ele conseguiu ligar o carro e partir. Continuei trabalhando pelas próximas horas, atendendo os clientes até por volta das 8 da noite, quando as coisas finalmente se acalmaram. Já estava escuro lá fora e eu terminei meu turno às 9. Ao sair do McDonald's, caminhei até meu carro, que estava estacionado em uma área um pouco mais afastada, ao lado do prédio. Foi então que vi o carro cinza de novo. O homem saiu do carro e começou a caminhar em minha direção. Eu teria que passar por ele para chegar ao meu veículo. Meu coração disparou. Ele me perguntou novamente: "Você pode me ajudar a ligar o carro?" Eu respondi na hora: "Achei que você já tivesse ido embora." Ele disse: "Não, estive aqui a noite toda." Isso foi muito estranho, já que eu tinha certeza de tê-lo visto sair mais cedo. Mesmo assim, ele insistiu para que eu ajudasse e eu reforcei: "Realmente não posso, não sei nada sobre carros." Ele parecia cada vez mais determinado a me convencer, mas eu já estava desconfiada de toda a situação. Ele então pediu: "Só venha até o carro para eu te mostrar como fazer." Enquanto me afastava, continuei pedindo desculpas, mas recusei. Foi quando ele começou a caminhar mais rápido em minha direção.
Decidi correr até o carro. O homem começou a correr atrás de mim. Quando entrei no carro, ele chegou a tentar abrir a porta do motorista, que por sorte estava trancada. Ele gritava: "Espera, não vá embora." Ignorei, dei marcha a ré e saí rapidamente, deixando-o parado no estacionamento. A situação era claramente suspeita. Eu estava certa de tê-lo visto ir embora antes, e agora parecia tudo uma armadilha. Não sei se ele estava tentando me sequestrar ou roubar, mas fiquei aliviada por ter escapado. No caminho para casa, liguei para o gerente do McDonald's e contei sobre o homem suspeito no estacionamento. Não sei como isso foi resolvido ou se o homem causou mais problemas, mas, sem dúvida, essa foi minha experiência mais assustadora trabalhando no McDonald's. Moro bem próximo a 2 Burger Kings, coisa de 5 minutos de caminhada. Quando eu trabalhava por conta própria lavando carros, sempre preferia ir ao maior deles, porque a máquina de cartão funcionava melhor. Já perdi a conta de quantas vezes não consegui pagar minha refeição no outro, pois o leitor de cartões simplesmente não aceitava meu débito. Por isso, acabava sempre indo no que eu apelidava de meu Burger King favorito. No final de mais um dia de trabalho, fui até lá, ouvindo um podcast nos fones de ouvido enquanto andava. Vale mencionar que, apesar de ficar ao lado da principal avenida da cidade, raramente eu via alguém além de mim e dos funcionários. Imagino que fosse uma coincidência de horários. Naquele dia fiz meu pedido habitual com bacon e me sentei no canto mais afastado. O lugar que eu gostava porque me dava privacidade. Não sou muito fã de interações quando estou comendo. De repente notei que mais alguém havia entrado. Estranhei, pois nunca vi outra pessoa ali ao mesmo tempo que eu. Era um homem bem alto e magro, que parecia estar sob efeito de algo. Ele estava pálido, suado e agitado. Fiquei observando de longe, cauteloso. Ele se aproximou do balcão com a mão esquerda na parte de baixo das costas, tremendo bastante. Olhando com mais atenção, vi que ele escondia algo debaixo da camisa. Nesse momento, o desconforto virou alarme. O sujeito já parecia suspeito desde que entrou, mas agora estava claro que havia algo errado. O atendente perguntou o que ele queria. Não vou negar, foi aí que as coisas ficaram mais tensas. O homem tocou o objeto que escondia e começou a tremer mais ainda. Depois de alguns segundos de tensão, com o funcionário visivelmente assustado, ele bateu no balcão com a mão direita e disse apenas: "Quero um número 2. A mão dele parou de tremer e ele soltou o que estava segurando debaixo da camisa. Ficou ali parado, de braços cruzados, balançando a cabeça de leve enquanto esperava o pedido. Quando a comida saiu, ele pegou a bandeja de forma brusca das mãos do atendente e foi embora. Ouvi o funcionário reclamar e soltar uns palavrões, mas o homem nem se virou. Simplesmente saiu com os olhos fechados e a cabeça balançando de um lado para o outro. Por algum motivo, ele veio caminhando direto na minha direção. Fiquei um pouco nervoso, tentando evitar ser notado por esse sujeito estranho, mas ele mantinha os olhos fechados. Ele virou para a esquerda e conseguiu se sentar do outro lado, ainda sem abrir os olhos. Sua postura era levemente inclinada na minha direção, e ao se sentar, a camisa subiu o suficiente para revelar algo em sua cintura. Era claramente uma arma. Já cruzei com algumas pessoas armadas antes, mas esse cara parecia ser um problema desde o começo. Ele tinha uma atitude hostil quando fez o pedido, como se estivesse pronto para arrumar confusão por qualquer motivo com os atendentes. Além disso, ele parecia estar sob efeito de drogas, com o corpo tremendo o tempo todo. O que mais me deixou em alerta foi o jeito que ele segurava a arma no balcão. Desde o início, mantinha a mão nela, como se estivesse planejando alguma coisa. Felizmente, ele pareceu mudar de ideia. Eu estava assustado e não conseguia parar de observá-lo. A sensação de insegurança era intensa, porque a qualquer momento ele poderia puxar a arma e começar a disparar. Da posição onde eu estava, eu mal conseguia ver o lado de seu rosto. Após alguns momentos em que eu não consegui nem tocar na minha comida, notei que seu ombro começou a se mover para cima e para baixo. Olhei com mais atenção e percebi que ele estava chorando. Ele sequer tocou na comida e, em vez disso, cobriu o rosto com as mãos.
Aquilo foi o suficiente para mim. Decidi que era a hora de ir embora. Recolhi minhas coisas, joguei o que restava no lixo e caminhei até a saída. Antes de sair, olhei para ele uma última vez. Ele ainda estava sentado, mas agora estava me encarando, com os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Desviei o olhar rapidamente, saí do local e nunca mais voltei lá. Infelizmente, em todas as visitas seguintes ao Burger King, acabei indo no que chamo de mau Burger King. Não faço ideia do que estava acontecendo com aquele homem, mas, se ele mudou de ideia sobre o que pretendia fazer com aquela arma, fico aliviado. Só espero nunca mais vê-lo. Obrigado por ouvir meu relato. Eu moro em uma cidade pequena no Canadá, num apartamento bem simples. Assim como a maioria das pessoas, gosto de sair e passar um tempo com meus amigos. Geralmente a gente conversa, vê algum filme, sai para comer e só curte o momento. Mas aquela noite foi bem diferente do que eu esperava. Meu amigo estava com vontade de comer Burger King, então decidimos ir. Tudo aconteceu recentemente, e aquele lance dos palhaços assustadores ainda estava em alta, então ficamos meio atentos, só por precaução. Achamos o Burger King mais próximo e chegamos lá rápido, sem problemas. Fizemos o pedido e sentamos. Escolhemos uma mesa perto da janela, num canto mais afastado. Enquanto comíamos, algo no canto do meu olho chamou a atenção. Estava no Burger King, então achei que era só mais um cliente entrando para comer, assim como nós. Mas, sem pensar, virei para ver o que era e fiquei preocupado com o que vi. Do lado de fora havia uma figura toda de preto, ou talvez usando um moletom escuro, era difícil distinguir com a noite. O que quer que fosse, parecia estar me observando, ou, pelo menos, voltado na minha direção. Olhei para meu amigo para ver se ele também tinha notado, mas ele estava distraído no celular comendo suas batatas fritas. Voltei a olhar para a figura estranha, só que ela já não estava mais lá. Fiquei realmente assustado e inquieto. Aquilo não saía da minha cabeça. Alguém estava lá por um segundo e no seguinte havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Será que eu estava vendo coisas na escuridão? Tentei terminar minha refeição da melhor maneira possível. Assim que terminei, fui até o banheiro lavar as mãos. Sempre faço isso depois de comer, porque detesto aquela sensação de mãos sujas ou pegajosas. Fechei a torneira e fui até o dispensador de toalhas para me secar. Mas, de repente, minha visão começou a ficar embaçada. Então, tudo ficou preto. Quando recuperei os sentidos, estava em pé na entrada do banheiro, olhando para o saguão do restaurante. Só que agora todas as luzes estavam apagadas. O lugar parecia ter fechado. Todos tinham ido embora, até mesmo o meu amigo com quem eu tinha vindo. Os carros no estacionamento também haviam sumido. Por que ele me deixou lá? Ninguém veio verificar o banheiro. Comecei a sentir o pânico crescendo. Estranhamente, me peguei rindo de forma nervosa, algo que nunca faço. Foram precisos alguns segundos para eu perceber que a figura de antes agora estava parada no meio do saguão. Ele, ou aquilo, estava vindo na minha direção. Horrorizado, ao invés de correr para a saída, voltei para o banheiro. Sei que deveria ter ido em direção à porta, mas minha mente estava confusa. No banheiro, fui tomado por um cheiro horrível e distintamente pútrido, como se algo tivesse apodrecido ali. Então, começaram batidas e arranhões altos ao meu redor, e eu não consegui segurar as lágrimas. Logo em seguida, a porta do banheiro se abriu com violência, e eu fiquei completamente paralisado, esperando o pior. De repente, tudo ficou preto. Quando recuperei a consciência, estava deitado no chão do banheiro com meu amigo ao lado, visivelmente preocupado. Ele me contou que eu tinha desmaiado por alguns minutos. Ao olhar ao redor, todas as luzes estavam acesas novamente. Aquele cheiro estranho havia desaparecido e os ruídos também sumiram. Quando saí do banheiro, tudo estava normal no saguão e o restaurante continuava funcionando. No dia seguinte, fui direto ao médico. Estava muito preocupado, já que nunca tinha desmaiado daquela forma.
Não faço ideia do que aconteceu comigo naquela noite, mas depois dessa experiência, decidi que não voltarei lá tão cedo. O médico disse que provavelmente foi causado pelo retorno rápido do sangue à cabeça. E, pensando bem, lembro de me sentir um pouco tonto momentos antes de desmaiar. Mas, mesmo assim, isso não explica a figura que eu vi enquanto estava completamente desperto e sentado comendo minha comida. Bem, vamos para o próximo relato. Oi, Dom. Essa história, na verdade, não é minha, mas do meu namorado. Ele trabalha em um Burger King que fica a 1 ou 2 quadras da nossa casa, e ao longo do tempo, ele me contou sobre várias coisas estranhas que aconteceram por lá. Para dar um pouco de contexto, ele trabalha nas primeiras horas da manhã, antes do sol nascer, o que faz com que tudo seja ainda mais assustador. Em uma ocasião, uma colega de trabalho achou ter visto uma garotinha nos fundos da cozinha. Pensando que alguma criança tinha entrado, foi verificar quem era. No entanto, quando chegou lá, não havia ninguém. A menina havia desaparecido. Desde então, tem havido várias situações em que copos voaram em direção aos funcionários, ou objetos caíram das prateleiras sem explicação. Às vezes, os nomes dos trabalhadores são ouvidos vindo da área dos fundos, onde fica o depósito. Mas, ao investigar, nunca encontram ninguém. A voz, curiosamente, sempre parece ser a de outro colega. Um dos incidentes mais recentes ocorreu quando meu namorado estava trabalhando perto do freezer. Ele ouviu um barulho extremamente alto, como se tubos de metal tivessem caído no chão. Mas, ao verificar, não havia nada fora do lugar. Nada parecia ter causado aquele som, o que o deixou assustado pelo resto do turno. Várias pessoas afirmam já ter visto uma menininha se escondendo atrás do corredor de refrigerantes, ou a avistam de relance em algum canto da área de refeições. No entanto, o que mais me assusta é o relato de um funcionário que começou a ter visões dessa mesma menina em sua própria casa, como se a entidade que assombrava o restaurante tivesse o seguido até lá. Isso, para mim, seria realmente aterrorizante. Eu costumava ser gerente de um Burger King local, antes de continuar um pouco sobre mim. Tenho 23 anos e sou um homem transgênero. Uma noite, estava trabalhando até tarde, organizando o dinheiro, jogando fora o lixo, essas tarefas do dia a dia. Enquanto organizava papéis no balcão, ouvi o som da janela do drive-thru, aquele barulho que avisa quando alguém chega. Olhei pela janela, mas não havia ninguém. Fui lá fora para ver se havia algo que pudesse ter ativado o sensor, mas nada. Aquilo me deixou desconfortável, mas voltei para dentro. Poucos minutos depois, ouvi o som novamente. Dessa vez, decidi olhar pelas câmeras. Foi quando vi uma espécie de massa preta e translúcida. Não vou mentir, fiquei apavorado e saí correndo do prédio. Olhei ao redor da esquina, em direção ao drive-thru, mas o que quer que fosse, já tinha sumido. Quando voltei para dentro, fiquei chocado ao ver que todas as caixas registradoras estavam abertas e os papéis que eu estava organizando estavam espalhados pelo chão. Mais ou menos uma semana depois, estava fazendo outro turno tarde da noite. Tudo parecia normal até que cheguei em casa e fui tomar banho. Foi nesse momento que percebi 3 grandes arranhões ao longo do meu ombro, que desciam até o peito. Não me lembrava de ter me machucado, nem senti dor naquele momento. Vou ser honesto, no dia seguinte pedi demissão. Não estava disposto a descobrir o que mais poderia acontecer. Tudo isso aconteceu quando eu tinha cerca de 7 ou 8 anos. Estava com meu primo e os pais dele, voltando de uma visita aos nossos avós. Eu estava quase adormecendo no carro quando ouvi meu tio dizer que íamos parar para comer no Burger King. Ao entrarmos, percebi que só havia mais 2 pessoas lá, já que era bem tarde. Fiquei aliviado, porque nunca gostei de lugares cheios. Assim que pedimos nossa comida,
Meu primo e eu corremos para a grande área de recreação, que estava completamente vazia. Entramos nos tubos e começamos a nos perseguir, o que era bem difícil, já que tínhamos que engatinhar o tempo todo. Em um momento, ele disse que ia ao banheiro e voltava logo. Eu fiquei nos tubos e o ouvi abrir a porta e sair. 1 minuto depois, comecei a me sentir meio assustado. Já era noite, estava bem escuro nos tubos, e a ideia de estar sozinho ali começou a me incomodar. O medo foi crescendo até o ponto em que eu não conseguia mais ficar lá. Então comecei a sair dos tubos. Quando estava quase saindo, olhei para trás e vi algo. Parecia um cachorro. Tinha orelhas pontudas e um focinho visível. Ao vê-lo, senti uma mistura de confusão e medo, mas quando aquilo começou a se mover, o medo dominou completamente. Não se movia como um cachorro normal. Parecia se arrastar como uma pessoa, em mãos e joelhos. Ele saiu do meu campo de visão e eu fiquei paralisado de medo, incapaz de me mexer por cerca de 1 minuto. Quando finalmente percebi que havia algo comigo nos tubos, saí correndo o mais rápido que consegui. Abri a porta com força e corri para o banheiro. Contei ao meu primo o que tinha visto, e ele, por sorte, não quis arriscar voltar lá também. Comemos nossa comida e fomos embora. Passei o resto da noite pensando naquilo, mas acabei adormecendo. Até hoje não sei o que era aquilo. Será que eu estava tão assustado por estar sozinho que minha mente começou a criar imagens? Será que havia realmente algo lá comigo? Ou era só alguém estranho usando uma máscara assustadora? Seja o que for, ainda me assusta até hoje. Bom, espero de verdade que tenham gostado dos relatos de hoje. Estou deixando na tela outros 2 bons vídeos que tenho certeza que também irão gostar. Eu vejo vocês logo.